Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus possa envolver os nossos corações e que mais uma vez possamos refletir no Evangelho do nosso Mestre, buscando sempre essa visão espiritual que a doutrina nos traz. Hoje, a continuação do capítulo, Bem-aventurados os que são misericordiosos, né? O item é de 14 a 21. Que vai falar principalmente do perdão das ofensas e da indulgência. Né? Esse capítulo tem essa questão, né, do perdão, da maneira como nós vamos enxergar através do ponto de vista espiritual. Não só do ponto de vista material, mas principalmente do ponto de vista espiritual, que é sempre essa visão que a doutrina espírita nos traz. Jesus nos disse: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então, olha só, para que a gente alcance misericórdia, a gente também precisa trabalhar esse sentimento dentro de nós. Quem de nós não necessita também de misericórdia, né, dessa indulgência, desse amor de Deus? Todos nós. Então, por isso mesmo, né, precisamos receber, mas também temos que aprender a dar. Jesus, conversando com Pedro, no momento em que Pedro pergunta para ele, né, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? E Jesus responde para ele: perdoá-lo-eis não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Eis um desses ensinos de Jesus que devem calar em vossa inteligência e falar bem alto ao vosso coração. Perdoará, mas sem limites. Perdoará cada ofensa, tantas vezes quanto elas vos for feita. Ensinará a teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que nos torna invulneráveis às agressões, aos maus tratos e às injúrias. Serás doce e humilde de coração, não medindo jamais a mansuetude, e farás, enfim, para os outros o que desejas que o Pai Celestial faça por ti. Não tem ele de te perdoar sempre? Acaso conta o número de vezes que o seu perdão venha apagar as tuas faltas? E aqui nós vamos lembrar de uma historinha, né, do Chico, em que ele está conversando com uma senhora e ela vem reclamar a questão, né, dela ter filhos complicados, um marido difícil, e ela fala para o Chico assim: olha, eu não aguento mais, né, o meu lar, eu estou cansada. E aí o Chico fala para ele: mas perdoa, minha irmã. Mas olha, eu já perdoei tantas vezes que eu já perdoei mais de 490 vezes, né, os meus entes queridos. Aí ele fala assim para ela: olha, o Emmanuel está aqui me falando que 490 vezes cada ofensa que lhe for feita. Então, o 490 se transforma, né, nesse ponto aí, quando a gente faz uma conta meio da nossa vontade, e não da vontade de Deus mesmo. Então, se cada ofensa precisar ser perdoada 490 vezes, a gente pode ficar tranquilo que a gente tem muito ainda para perdoar, né? Isso é as historinhas do Chico, que sempre traz assim, um ensinamento para a gente, né? Então, o que significa o perdão, segundo o Espiritismo? Perdoar, olha só, não significa esquecer o que aconteceu e nem ignorar a justiça. Até porque, né, se a gente fosse esquecer o que aconteceu, significaria que a gente estava com problema de memória. E muitas vezes a gente não esquece as coisas que não são feitas, as mágoas às vezes ficam ali no nosso coração. Mas ao contrário disso, olha, é reconhecer a ofensa sim, né, mas decidir do nosso lado, né, conscientemente, não permitir que ela controle mais os nossos sentimentos e as nossas ações. Né? Porque muitas vezes a gente fica ali com aquela ofensa martelando na nossa cabeça, né? Aquela situação em que a gente fica martirizando ali todo o tempo todo, aquilo vai e volta na nossa cabeça, aquela situação que a gente foi ofendido, e aquilo vem, você tenta esquecer, você tenta pensar em outra coisa, mas aquilo vem de novo. Realmente parece uma obsessão. Mas será que não é? Será que não é justamente uma influenciação que a gente sofre, justamente por conta dessas imperfeições e porque a gente está carregando esse sentimento negativo dentro de nós? Ele não é um chamariz para os espíritos também que estão à nossa volta? Nós não podemos esquecer que nós estamos rodeados de testemunhas. Foi, né, o nosso irmão Paulo que disse:
quando ele diz que há uma nuvem de testemunhas que nos observam. Então, esses espíritos, hoje com a doutrina espírita nós sabemos, imperfeitos, ficam muitas vezes ao nosso derredor, esperando esses momentos em que a gente deixa o nosso coração cheio de mágoa, né, com aquelas vibrações negativas, inferiores, para também aproveitar para colocar ainda um pouquinho mais. Se a gente já está azeda ali, eles colocam um pouquinho mais de azedume para a gente continuar naquela situação. E a gente vai perpetuando essa situação dentro de nós. E assim, olha, o perdão é, portanto, um ato de liberdade pessoal, uma escolha que fazemos para libertar a nós mesmos, olha só, dos efeitos nocivos da raiva e do ressentimento. Então, o que é o ressentir? É você sentir uma vez, aí você sente de novo, e sente de novo, e sente de novo. A ofensa foi feita só uma vez, mas, infelizmente, nesse ressentimento, a gente fica curtindo ela ali, né, em banho-maria, muitas e muitas vezes, atrapalhando a nossa vibração. A gente acaba esquecendo de todas as outras coisas boas, às vezes até que a pessoa nos fez, para lembrar sempre da coisa ruim ou negativa que ela provocou em nós. O que é preciso para perdoar? O Espiritismo ele vai explicar que o perdão também envolve um profundo esquecimento de nós mesmos, né? De si mesmo. Isto é, tornar-se invulnerável a ataques, aos maus procedimentos e às ofensas. Mas como que a gente faz isso? Primeiramente, a gente precisa se conhecer. E quando a gente estuda muito a questão de reforma íntima, de transformação moral da criatura, a gente sabe que tem um defeito nosso, uma imperfeição, que é uma das mais difíceis de serem vencidas. Qual delas que é? O orgulho, né? O orgulho é ainda uma das imperfeições mais difíceis de ser trabalhadas dentro de nós, junto com o egoísmo. Então, por conta dele, a gente se sente, às vezes, mais do que nós somos, não gostamos de ser comparados a ninguém. Então, nós temos várias situações que dificultam essa questão dentro de nós, e quando alguém nos ofende, a gente não admite, não aceita, mesmo que nós não estejamos tão errados, tão certos assim. Então, a gente não admitir, muitas vezes vai dificultar. Não quer dizer que a pessoa que nos ofende ela está com a razão, não é isso. Mas se nós começarmos a trabalhar em nós esses sentimentos, a gente vai se libertar daquilo que poderia entravar o nosso progresso. A gente consegue se libertar desse sentimento negativo e infeliz, começando a ver de uma outra maneira aquele que nos ofendeu. Vendo como alguém como nós, que também está em evolução, como alguém que também, muitas vezes, nem pensou que ia nos ofender, falou sem pensar. Quantas vezes alguém nos ofende sem perceber? Acontece. Falou, de repente, quando ela se deu conta, ela já tinha dito, não tem mais como voltar atrás, e aquela situação fica triste ali, né? Muito infeliz. Mas não tem mais como voltar atrás. Depois que a gente fala, já está falado. Muitas vezes a pessoa até tenta se retratar, tenta conversar conosco, e a gente dificulta esse perdão. Então, esse é outro processo também que muitas vezes acontece. A gente dificultar o perdão quando uma pessoa quer chegar até nós e quer ser perdoada, né? Quer fazer as pazes conosco. Também outra situação que a gente precisa trabalhar em nós, porque o que realmente às vezes dificulta isso, sempre esse sentimento aí, orgulho. Então, quando nós começamos a trabalhar isso, começamos a trabalhar em nós a humildade, né, nós vamos conduzindo cada vez mais a brandura, essa mansidão, que é tão importante para que a gente se mantenha em serenidade, em paz de consciência, em tranquilidade, em harmonia, que é o mais importante, em sintonia com os amigos que nos assistem, porque nós temos amigos espirituais que estão sempre do nosso lado. Mas muitas vezes eles não têm acesso a nós pelas nossas vibrações inferiores, pelos nossos pensamentos negativos, pela nossa raiva, pelas mágoas. Às vezes eu até consegui não voltar à amizade com a pessoa, mas como eu estou guardando aquela mágoa ainda no meu coração, eu ainda estou deixando aquela nódoa, uma nódoa que está empanando ali a minha visão espiritual, o meu contato espiritual com os outros espíritos. Então, a gente precisa, né, ao perdoar, olha, certamente exercemos a empatia com o nosso próximo, né, porque muitas vezes a gente se coloca no lugar do outro. Colocar-se em empatia é colocar no lugar do outro. E se nós fôssemos os ofensores, como seria?
E se nós estivéssemos pedindo perdão para alguém, como seria? Gostaríamos de ser perdoados? Então, são princípios que a doutrina nos traz, tão importantes para a nossa renovação, para a nossa reforma íntima. E se nós não estivermos trabalhando isso, de que adianta a gente se dizer cristão? Porque o cristão é o que segue o Cristo, e isso é ensinamento de Jesus para nós. Ele nos traz esses ensinamentos, e o perdão ele está como condição quase que essencial e fundamental para que a gente exerça a caridade para com o nosso próximo, para que a gente ame o próximo. Isso porque nós só estamos falando de perdão, nem estamos falando de amar os inimigos ainda, né? Porque esse é o capítulo 12, que vai falar ainda que, além do perdão, a gente deve amar esses inimigos. Aí aqui, ele diz assim, olha, que compreender que o erro ou a ação praticada, sim, né, deve ser detestada, mas não a pessoa que praticou o erro. Né? Então, quando muitas vezes a gente associa a pessoa que erra com o erro que ela cometeu, fica muito mais difícil. Mas quando você consegue fazer essa desassociação, né, a pessoa que errou é uma coisa e o erro que ela cometeu é outro, pode facilitar bastante. Porque às vezes a gente conhece uma pessoa a vida inteira. Mas, às vezes, num único dia que ela não está bem, que aconteceu alguma coisa, e ela, de repente, se desequilibrou e nos ofendeu, todo aquele passado de alegria, de paz, de amizade, se desfaz. Por que isso? Por que isso acontece? Né? Por que a gente está colocando a pessoa ali como se ela fosse sempre daquele jeito e ela não é? Nós sabemos muitas vezes disso. Quem sabe ela foi levada por uma influenciação espiritual, até mesmo para nos provocar, até mesmo algum inimigo do passado nosso que está ali, principalmente dentro dos liames familiares, que são tão natural que a gente esteja convivendo justamente com aqueles que são mais próximos de nós ali, são muitas vezes desafetos, nós vamos ver já sobre isso, que eu acho isso tão importante quando a gente traz essa questão do perdão para dentro do núcleo familiar, principalmente, né, que é onde a gente precisa purificar ali os laços que estão, dos quais estamos ligados. Então, tudo isso é muito importante, a gente não misturar, né, aquele que erra com o erro praticado. Se a gente conseguir separar isso, fica muito mais fácil, porque Jesus ele também não ensinou a gente ser conivente com o erro, pelo contrário, mas amar aquele que erra. Esse foi um profundo ensinamento de Jesus. Então, aos culpados, caberá o julgamento das suas próprias consciências. Né? Desse tribunal não há como fugir, e a única apelação é a reharmonização pelos distúrbios causados. Então, nós vimos aí, né, até a figura do Judas, onde ele está, né, nessa pintura, meio corroído pelo remorso. Dá para ver o abatimento, né, de Judas aí. E quando a gente pega a história de Jesus com ele, a gente sabe, né, do grande amor de Jesus por ele, como Jesus vai recebê-lo no mundo espiritual após o desencarne dele, porque ele, por tanto arrependimento e remorso, naquele momento ele também se suicida, por conta, né, de não ter se perdoado. Olha só como é tão grave isso, né? E ele acaba se entregando ali naquele momento de também, com certeza, uma obsessão, e ele acaba tirando a própria vida, mas Jesus, com todo o amor do mundo, vai buscá-lo. Olha só que coisa mais linda, né? Os ensinamentos de Jesus são maravilhosos. E depois ele se redime, trabalhando, fazendo a parte dele, lutando, reencarnando, renascendo, trabalhando na seara de Jesus. Nós temos a notícia de que, né, o Judas é a Joana d'Arc. Então, ele reencarnou várias vezes, antes dessa reencarnação de Joana d'Arc, trabalhando e defendendo Cristo. E ele foi, como Joana d'Arc, ela é queimada na fogueira, né, por conta da própria mediunidade que ela possuía. Então, são situações em que o espírito ele vai se redimindo justamente pela oportunidade que ele tem de transformar, né, no tribunal da consciência dele o erro, né, em trabalho, em amor, em reparação, em reajuste com a lei divina. E é isso que a gente precisa estar sempre buscando, nos reajustarmos cada vez mais, né, com a lei divina. Mas qual que é o benefício do perdão, segundo o Espiritismo? O perdão ele nos permite, portanto, viver de forma mais pacífica e harmoniosa, facilita a nossa evolução moral e espiritual. Nesse sentido, o perdão é sempre uma bênção, principalmente para aquele que perdoa. Porque a partir do momento que a gente perdoa, um peso muito grande já sai do nosso coração.
uma energia, né? Aquelas algemas que nos prendiam, muitas vezes são quebradas naquele momento e a gente se sente livre daquelas energias que estavam ali nos amarrando àquela situação, muitas vezes ligando ainda mais àquela pessoa que estava conosco, né? Que estava sendo alvo dessa situação. Então, ele nos oferece a oportunidade de aprender, né? O perdão, ele nos ajuda, esse aprendizado tão importante de trabalhar esse orgulho, de evoluir, né? Porque quanto mais a gente trabalha os sentimentos no bem, no amor, a gente começa, a nossa evolução vai desenvolvendo cada vez mais, a gente vai se aperfeiçoando, enquanto a gente ajuda também aqueles que estão do nosso lado a fazer o mesmo. Porque a partir do momento em que eu consigo olhar para o meu irmão e dizer assim, eu não tenho nada contra você, está tudo bem, vamos seguir em paz, eu também estou ajudando ele a seguir em frente, né? A ter uma nova perspectiva, a ter uma nova vontade de continuar vivendo, fazendo as coisas de jeito melhor, porque às vezes se a gente continuasse nesse antagonismo, a gente estaria ligado ali sempre enfrentando um ao outro, não conseguindo vivenciar e nem conviver mais. Agora, quando a gente perdoa, a gente liberta esses laços e cada um vai viver a sua história, vai continuar a sua trajetória, né? O que é mais importante. O perdão é sempre esse ato de humildade, ou seja, estamos trabalhando esse sentimento de orgulho em nós. Então, nós estamos nos humildando cada vez mais, quando nós reconhecemos que todos nós somos falíveis, né, imperfeitos, e que todos cometemos erros. Então, quanto mais eu percebo isso, né, mais humilde eu me coloco na vida, porque eu sei que hoje alguém pode estar errando comigo, mas amanhã pode ser eu. Quem pode dizer assim, não, eu não erro. Amanhã eu estou, às vezes, colocando-me no mesmo lugar do outro que errou, fazendo as mesmas coisas que ele fez e talvez até pior. Então, a gente nunca pode dizer que não está livre de errar. É como disse Jesus, atire a primeira pedra, aquele que estiver sem pecado, porque provavelmente ainda, além de continuarmos errando, ainda temos situações do passado que nos condena, né? Porque nós temos com certeza ainda situações que precisam ser reparadas por nós. Nós não temos lembranças das nossas vidas anteriores e provavelmente, se tivéssemos isso, graças a Deus, porque se tivéssemos, quem sabe, como poderíamos estar encarando aquelas pessoas que estão do nosso lado hoje, né? Provavelmente seria com muita tristeza ou até mesmo com muita vergonha, né, das coisas que já praticamos lá atrás. Então, ao perdoar, nós vamos reconhecer essa humanidade que existe em nós ainda, né, e a humanidade dos outros, porque somos todos filhos de Deus iguais perante ao Pai. E assim como a nossa própria. E vamos fortalecer a nossa capacidade de empatia, né, de colocar no lugar dos outros e de compaixão. Porque é tão importante, a gente não é ter dó, né? Compaixão é diferente de ter dó. Compaixão é você sentir que o outro precisa de você, que ele também, como você, é alguém que está a caminho, né? Então, é muito diferente de você ter dó de alguém, mas é um sentimento de amor que você começa a colocar ali, né? Sabendo que ele está naquela situação, como nós estamos nas nossas situações, e cada um está carregando as suas problemáticas, os seus desafios, as suas situações, os seus ajustes perante a lei divina. A evolução espiritual, ela tem alguma relação com o perdão? Será que, né, a partir do momento que a gente perdoa, a gente evolui? Sim, olha só, segundo o Espiritismo, né, o perdão é uma prática fundamental, que conduz a essa evolução pessoal, né, moral e espiritual do ser humano. Ao perdoar, nós lançamos um véu sobre o passado, liberando-nos assim do ressentimento, da amargura, que impede esse nosso aprimoramento. Então, a partir do momento em que a gente resolve, né, decide-se, porque eu acho que pode ser uma escolha nossa, de não deixar com que aqueles sentimentos negativos tomem conta de nós, sejam mais fortes do que nossa vontade, nós vamos nos libertando disso. E isso vai contribuir muito para a nossa evolução, para o amparo da espiritualidade amiga, como nós dissemos lá no início, porque nós estamos nos libertando de pensamentos, de sentimentos, que muitas vezes atrapalhavam até mesmo o amparo do nosso anjo guardião, do nosso protetor espiritual, dos amigos que nos assistem, porque como eles podem, às vezes, chegar até nós, se nós não estamos dando, né, essa oportunidade para eles? Se nós impedimos, às vezes, até essa aproximação com as energias negativas, porque esses irmãos amigos, eles vibram em frequência diferente da nossa.
né? Às vezes, para chegar até nós, eles precisam até dar uma enfraquecida na própria vibração, devido a nossas vibrações ainda tão inferiores. E se nós estivermos ainda carregando mais pesos morais, nesse sentido, de carregar o ódio, a mágoa, a raiva, a gente dificulta ainda mais esse amparo espiritual. Olha só que importância, né, do perdão. E com o amparo da espiritualidade, a gente pode crescer e muito, porque quantas vezes eles, em momentos decisivos da nossa caminhada, eles não podem chegar e conversar conosco, nos amparar, nos iluminar, nos orientar, nos consolar. Quantas vezes? Mas às vezes a gente está de ouvidos fechados, bloqueando esse amparo espiritual, devido aos nossos sentimentos inferiores. E existe diferença entre o perdão, né, e o perdão verdadeiro, conforme explica o Espiritismo. O que seria esse perdão verdadeiro, né? Então, olha, é importante ressaltar que o perdão verdadeiro, ele vai além das palavras, não é só da boca para fora. Porque às vezes a pessoa vem pedir perdão para a gente e fala assim, olha, você me perdoa? Você fala, tá bom, te perdoo. Mas não é um perdão verdadeiro. É um perdão que você dá porque se a pessoa está ali, né, está falando com você, mas no fundo você está guardando aquela mágoa, você está ainda com aquele ressentimento. Se você pudesse, você já dava uns tapas na cara da pessoa. Mas não, né? Aquele verdadeiro perdão, ele vem do fundo da nossa alma, né? Do sentimento que está além dessa possibilidade aí de manter esse sentimento de mágoas no coração. Então, ele requer uma mudança sincera nossa, né? Dentro do nosso coração, nos nossos pensamentos. E não é só em relação àquela pessoa, é em relação à vida, a maneira como a gente começa a enxergar a vida, né? Se eu começo a enxergar a vida com os olhos, por exemplo, do ponto de vista espiritual, começa a mudar a minha perspectiva perante o que eu estou fazendo aqui na Terra? O que eu vim fazer aqui? Será que eu vim só conquistar bens materiais, riquezas, né, fama, ou tantas outras coisas? Será que é só isso que eu vim fazer? Se eu só me enxergar como uma pessoa humana que está aqui na Terra, a passagem, né, ou melhor, de passagem, né, ou de turismo, é claro, eu não vou conseguir, né, me ver como espírito imortal. E aí eu não consigo fazer coisas que eu deveria fazer para o crescimento do nosso espírito. Eu vou começar a agir só como aquele que está aqui, querendo as recompensas momentâneas da vida, e não as recompensas para o espírito, que seria o nosso objetivo principal, quando nós olhamos a vida do ponto de vista espiritual. Então, por isso que é muito importante a gente não perder isso na nossa vida, na nossa caminhada, né? Não vamos perder isso de forma alguma. Somos espíritos imortais e, como tais, deveríamos estar vivendo. É difícil? Sim, é muito difícil. Exige até uma vigilância nossa, porque muitas vezes a gente se esquece. O apelo da matéria é muito forte. Então, a gente acaba se esquecendo dessa condição espiritual da nossa parte. Então, se a gente se apegar mais à nossa questão espiritual, a gente consegue vivenciar mais aquilo que deve ser vivenciado, perdoar mais, amar mais, compreender mais o próximo, ser mais tolerante, mais paciente. Difícil de realizar. E se fosse fácil, todo mundo teria conseguido. Já estaria todos nós, né, de asas, de anjos por aí, voando, né, se fosse assim que as coisas se processassem, mas não é. É justamente para fazer com que a gente burilhe esse diamante bruto que nós somos. Diamantes maravilhosos, mas ainda, né, com aquela casca grossa por fora. Para fazer brilhar a nossa luz, exige de nós muito comprometimento, muita atenção, como diz Emmanuel, no poder da atenção, lá no livro Coragem. Ele diz que a gente precisa ter o poder da atenção, do que nós estamos fazendo aqui, para a gente não se perder na nossa caminhada de espírito imortal. Então, olha, e outra coisa importante, Deus, olha só, sonda os corações, e Ele percebe os nossos pensamentos mais secretos. A gente pode enganar todo mundo, inclusive até a nós mesmos, mas a gente não engana Deus. E no mundo espiritual, principalmente, aqueles que desencarnam e vão para o mundo espiritual, eles vão ser atraídos para os locais de acordo com as vibrações. Então, não tem nem como a gente tentar enganar o mundo espiritual, os espíritos, porque a nossa vibração, a nossa energia lá no mundo espiritual é outra, né? É outra no sentido de que lá é fácil, né? Não tem como eu ficar num lugar onde só tem espíritos
boníssimos, né, com uma vibração maravilhosa, quando eu não estou nesse mesmo patamar de vibração. Então, eu vou ser atraída para os locais onde a nossa energia é parecida. Não tem como. É a lei da afinidade. Então, se eu desejo estar, né, com o meu coração cada vez mais livre, mais liberto desses sentimentos negativos, eu preciso estar firmando nesse propósito e fazendo também por onde. Senão, não tem como. E Deus vai estar observando tudo isso, é claro, né? E sendo assim, o fingimento não tem lugar quando o assunto é perdão. Não dá para a gente fingir que a gente perdoa, fazer de conta, né? Você pode enganar até mesmo a pessoa ali momentaneamente, mas você por trás vai continuar com aquele sentimento negativo ali no seu coração. E isso é pior, porque você está enganando mais a si mesmo. E aí ele vai dizer lá no Evangelho, né, que tem duas formas de perdoar, aquela que é sincera, de coração, e aquela que é da boca para fora, né? E aqui, olha, a gente vai até aumentar um pouquinho mais esse contexto para a gente entender que as pessoas, muitas vezes, dizem que perdoam, né? Mas a postura delas, ou nossa, revela formas variadas de revide. Quantas vezes ela fala assim, olha, eu perdoo, né, mas não quero ver nunca mais. Eu já condeno aquela pessoa. Ou às vezes, né, com pretensão, eu perdoo, mas vou lhe dizer umas verdades. Ou então, às vezes, com menosprezo, perdoo porque ele é um pobre coitado, um infeliz. Quantas vezes a gente já não falou, né? Eu perdoo porque ele, nossa, ele é muito inferior a mim, com certeza. Né? Se eu fosse tão superior a ele, talvez eu nem estaria pensando na questão de precisar perdoá-lo, porque eu nem teria ficado ofendida. Mas se eu fiquei ofendida, é porque realmente, né, ainda tem muita coisa no meu coração para ser modificado. Não sou melhor que ele em nenhum momento. E com rancor, né, ele diz assim, perdoo, mas não esqueço. Então, você continua mantendo aquele sentimento dentro de você. Ou então mesmo amaldiçoando a pessoa, né, dizendo, olha, perdoo, porque Deus há de castigá-lo. Eu não vou fazer nada, eu deixo na mão de Deus. Ainda a gente coloca Deus na causa, né? Ó, Deus vai fazer o que eu não pude fazer. Ainda tem essa questão ainda. Muitas vezes a gente deixa a vingança para Deus, como se Deus fosse um ser vingativo e cruel, que fosse fazer as nossas vezes, né? De maneira alguma. Então, devemos lembrar que não há perdão total sem compreensão. Nós temos que buscar essa compreensão dentro de nós. E a doutrina espírita é uma das maiores professoras que nós temos para nos ajudar a fazer esse trabalho, né, de compreender o próximo, por nos mostrar a vida espiritual, né, o que somos esses espíritos aí, sempre em aprendizados, sempre. Em todo momento da nossa caminhada nós estamos aprendendo. E compreensão significa conhecer as necessidades e limitações do próximo e fazer para o próximo o que gostaria que nos fizessem. Né? Então, é um ensinamento de Jesus, fazer ao próximo o que gostaríamos que nos fizessem. Então, como que eu gostaria de ser tratado? Se eu errasse, se eu caísse, se eu tivesse feito aquilo que o outro me fez, como que eu gostaria de ser tratado? Será que eu gostaria de ser tratado com indiferença, com rancor, com ódio, com mágoa? Por mais, né, que eu não merecesse? Provavelmente não. Como a gente gostaria de ser compreendido no momento de fraqueza do nosso espírito? Então, assim também a gente deveria agir para com o outro. E como perdoar? Perdoar é esquecer? Jamais, né? Como nós falamos há um momento antes, um pouquinho atrás. Mas perdoar é quando a gente consegue lembrar daquela situação, já não sentindo mais a dor do primeiro momento, onde tudo aconteceu. Então, a gente lembra, porque a gente não esquece, porque a memória é boa, normalmente, mas a gente já não sente mais a mesma emoção, o mesmo sentimento do início. Então, você já deixou de ressentir. Aquele sentimento já não virou mais ressentimento. Você entendeu, você compreendeu, não esqueceu porque foi uma situação que aconteceu, porém, você já se libertou daquele sentimento negativo que estava rondando a sua vida, o seu sentimento. E perdoar é usar dessa indulgência que nos fala o Evangelho. Né? O que é indulgência? Olha, a indulgência é absolvição, é tolerância, é misericórdia, é compaixão. É assim que Deus nos trata. Com essa indulgência, com essa absolvição, com essa tolerância, com essa misericórdia. Deus nos trata assim. Porque se não fosse assim, nós não estaríamos aqui. Porque se nós formos pegarmos as outras religiões que nos ensinam que há o céu e que há o inferno, né, nós estaríamos ou
né, praticamente a maioria no inferno por conta das situações que nós colocamos, os erros praticados por nós. Graças ao Pai de bondade, de amor, que a gente hoje enxerga através da doutrina espírita, né, que Jesus nos coloca como Pai, Ele nos dá a oportunidade constantemente de renovar o nosso espírito. Nós não ficamos presos ali se não quisermos, se começarmos a sentir a vontade de renovação, né, de arrependimento, Ele nos dá sempre a oportunidade, Deus usa dessa misericórdia para conosco, por isso estamos aqui encarnados de novo, né? Então, olha, ser indulgente para com alguém não quer dizer que essa pessoa vai estar livre, não, né? Que ela não vai responder pelos atos e as consequências dos erros cometidos, mas que você se libertou da situação, que é você que não quer mais ficar presa naquela situação e você quer seguir em frente. O erro continua, né? A pessoa que errou contra nós continua errada, continua ali, digamos assim, com a situação dela pendente, né? Aquele erro cometido é um erro cometido, continua sendo mal. A infração ainda diante da lei existe. A diferença, né, é que a gente não está mais compactuando com esse mal, que a gente se liberta disso. Nós não queremos mais fazer parte dessa situação, desse sentimento. Nós queremos tirar isso do nosso coração. O erro continua e a pessoa que cometeu esse erro vai ter ainda que repará-lo. Mas não sejamos nós que tomemos, né, através de vingança, essa justiça pelas nossas mãos. Pelo contrário. Que deixemos que a própria lei divina, e não é nem Deus, né, mas a lei divina se encarregue. Porque a lei divina está na consciência de cada um de nós. E é ela que vai fazer com que a gente responda por cada ato cometido, por cada ato praticado. Então, ao contrário, e se o mal for praticado por nós, também possamos nos arrepender, né? Envidar esforços para repararmos, sem usar justificativas que nos retardaria a marcha, porque muitas vezes é mais fácil a gente se perdoar, entre aspas, justificando, né? Ah, mas eu fiz isso por causa disso, e a gente começa a colocar várias coisas quando nós é que somos, né, o que cometemos o erro. É muito mais fácil a gente, né, se justificar, do que assumir. Então, quando a gente assume e admite, a gente também já pode aproveitar para buscar a solução, a reparação, né, o perdão da outra pessoa também ao nosso lado. Nós temos muitos motivos para perdoar, né? Se a gente fosse listar aqui, a gente ficaria quase que a noite toda, né? Mas um dos bons motivos que a gente tem para perdoar, né, é porque a gente lembra de uma situação muito importante que a doutrina nos traz, para que a gente possa se reconciliar com os adversários, porque a gente lembra também que a morte não vai nos livrar desses irmãos, né? Se a gente mantém o ódio, a mágoa, né, esse erro, esse sentimento ele se perpetua, esse ódio vai para o mundo espiritual. Nós carregamos esses sentimentos. E esses irmãos que também não nos perdoam, e a gente fica ligados a eles, continua essa ódio lá no mundo espiritual. Até o momento em que uma das partes se renova, se arrepende, deseja melhorar. Muitas vezes um encarna, outro fica lá e continua a perseguição. Olha só, né? Muitas das obsessões são causadas pelo ódio, né? Pelo rancor que fica no coração daqueles que não desejam continuar, que continuam ali querendo manter esse sentimento, né? Então, a força do perdão, como que ela muda toda a nossa história? Através da reencarnação, principalmente, porque, olha só, Jesus diz para nós, em verdade te digo, falando lá com o Nicodemos, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ou seja, né, através da reencarnação, nós vamos nos purificando pouco a pouco. É através da reencarnação que nós vamos ter o meio mais eficaz para perdoarmos aqueles que nos ofenderam, porque oferece a oportunidade de vivermos juntos com a bênção do esquecimento, né? Muitas vezes é lá, naquele momento em que a gente está junto com aquela criatura, que a gente vai poder novamente, né, retomar. Só que muitas vezes, nesse momento, aquela pessoa que vem ao nosso lar, ela vem com a bênção do esquecimento, o que é muito bom, né, para a gente não piorar ainda mais a situação. E a lei da reencarnação, né, através... muitas vezes a gente pensa assim, mas será que a reencarnação, né, não é um meio de Deus também punir,
Já que ele não pune lá no mundo espiritual, será que ele não está punindo? Não, jamais, né? Porque a gente tem uma mania de falar assim, está pagando os seus débitos, né? Aquela coisa meio que já de punição. Mas não, nós temos que enxergar a reencarnação como um processo educativo para o espírito. A maneira como a gente enxerga esse processo precisa ser cada vez mais, né? Com um olhar de amor também. Deus não está punindo nem castigando os seus filhos, de maneira alguma ele faz isso. Mas ele, sim, através da lei divina, lei de causa e efeito, principalmente, ele vai nos dar a oportunidade de nos educarmos, de aprendermos através, muitas vezes da dor, sim, por que não? Mas também do amor, de praticar, né, essa lei maravilhosa, que é o objetivo de todos nós, desenvolver esse sentimento maior em nossos corações, e não é por outra forma que nós estamos uns com os outros nessas existências. Então, a justiça se processa, olha, de forma a educar o espírito, jamais puni-lo. E nós recebemos muitas ferramentas. Uma delas, né, é o esquecimento. Recebemos um equipamento novo, um corpo, né, um cérebro, o ego, uma nova personalidade e experiências no novo meio que a gente vai renascer. Olha só. E a ferramenta maior que a gente tem é a família, né? A família é uma das ferramentas, porque é um núcleo de reencarnação, é a moradia das almas, como diz André Luiz. Então, o lar, ele é moradia de espíritos imortais que estão ali com histórias que se perpetuam, né, de milenares, né? Nós temos existências aí que a gente não sabe nem quantas já foram, mas todos nós trazemos uma bagagem espiritual. Está tudo armazenado em nós. As coisas boas e também as coisas ruins, né? E como se dá, então, esse planejamento lá no plano espiritual? Esse papel da família, que é básico, né? Ele é o núcleo da sociedade, onde vai reencarnar espíritos a fim de continuar o seu processo de evolução. Sempre que nós estamos aqui encarnados, é para isso, para a gente continuar o nosso processo evolutivo. O encontro de novos e antigos afetos ou desafetos para o necessário crescimento espiritual. Então, é nesse cadinho purificador, como chama Emmanuel, né, que é o nosso lar, é que se processa essas depurações do espírito. A família é o organismo depurador dos conflitos do passado. É ali que tudo acontece, né? Então, quando Jesus diz, reconcilia-te com o teu adversário enquanto está a caminho com ele, mostra, né, que se a gente não tivesse, talvez, ali, na mesma casa, né, no mesmo lar que a pessoa a quem nós prejudicamos ou fomos prejudicados, dificilmente a gente se encontraria com eles. A gente cortaria volta. A gente não conseguiria conviver com essas pessoas, né? O planejamento da família, frequentemente, né, o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu, olha só, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhe haja feito. Então, é natural que no nosso lar esteja cheio de amigos ou inimigos do passado. É comum. E Deus permite isso para que a gente possa aprender ali, né, e ter o convívio novamente para a gente trabalhar todos os sentimentos inferiores que a gente está trazendo. Não tem outra forma, né? Ali a gente vai encontrar sentimentos de culpa, de repulsa, animosidades, ingratidão dos filhos para com os pais, incompreensão dos pais para com seus filhos, né? Porque o lar é essa bendita escola necessária ainda para a nossa evolução. Quando a gente não precisar mais, a gente não, talvez nem seja mais necessário que tenha famílias como nós temos hoje. Tá? As famílias vão ser universais, como Jesus falou, porque todos vamos nos enxergar como os irmãos, mas, por enquanto, a gente tem que treinar ali no micro, né, aquilo que a gente vai levar para o macro. Então, é importante, porque é um abençoado campo de provas ali para nós, né? É uma sagrada oficina, é um laboratório. Então, o lar é tudo isso para nós. É um amparo divino que a espiritualidade, que Deus nos prepara. E sempre, né, o método de aprendizagem vai ser através das provas e expiações. As provas são aquelas que a espiritualidade, né, que Deus nos dá, para que a gente coloque aí em prática tudo aquilo que a gente, muitas vezes, já aprendeu, mas para ter certeza que a gente realmente compreendeu, né, a gente vai ter que ser colocado diante de alguns desafios da vida. Então, as provas, olha, são escolhas para o nosso adiantamento, né? E as expiações são aquelas situações que são obrigatórias para nós, são experiências que são impostas, né, para que a gente possa reaver ali com a lei divina, para que a gente possa realmente se reajustar com a lei de Deus.
em nossa consciência, né? Situações em que nós fizemos mal para o próximo e que a gente agora precisa reparar, precisa modificar. Então, são situações importantíssimas, mas que, lógico, está sempre ligado ao nosso livre-arbítrio. Eu vou, a partir do momento em que eu estou colocado em provas e expiações, eu tenho também o livre-arbítrio, que são o poder de escolha, né? O livre-arbítrio é o poder de escolha do espírito em continuar ali, né? Fazendo as suas escolhas. A partir do momento em que eu estou procurando e querendo perdoar, olha só, eu estou exercendo esse livre-arbítrio. Mas quando eu também não quero perdoar, eu estou indo para um outro caminho inferior e infeliz, que vai me prejudicar, né? E todas as vezes que a gente utiliza o livre-arbítrio, tem consequência, né? Não é algo que a gente fala assim, eu tenho uma liberdade ilimitada. Não, ele tem limite. Inclusive, ele vai aumentar, principalmente, progressivamente, à medida que nós evoluímos. Quanto mais evoluído o espírito, mais livre ele é. Mais liberdade ele tem. Mas é claro que essa liberdade tem que ser sempre analisada, porque quando eu estou sozinha é uma coisa, mas quando eu estou já diante de outra pessoa, a minha liberdade já fica restringida, porque eu tenho que respeitar a liberdade do meu próximo também. Mas em que sentido é livre o espírito? Olha só, a liberdade de decidir e agir existe antes dessa ação que a gente executou. A partir do momento que a gente executou alguma coisa, a gente põe em ação, o agente perde-se aos efeitos das causas que gerou, entrando em cena a lei de causa e efeito. Então, a partir do momento em que eu gerei uma situação infeliz, ela gerou consequências, e aí eu já não tenho mais liberdade a partir desse ponto, porque aí eu vou ter que reparar o mal. Teve uma reação, uma consequência, e eu tenho que ter a responsabilidade de assumir essa situação. Gerei para mim mesmo, né, situações infelizes que muitas vezes eu vou ter que muitas vezes não, né, eu vou ter que reparar. Então a reencarnação, ela é o meio, né, a educação divina é o fim. Temos necessidade da luta que corrige, que renova, que restaura e aperfeiçoa. É o momento da gente trabalhar sempre, né, o perdão, a mágoa, o ressentimento. Fugir dos compromissos afetivos assumidos poderá significar perda de valiosa oportunidade na história espiritual de nossa vida, transferindo compromissos para encarnações futuras, sem sabermos quando isso se dará. Nós não sabemos quando vamos voltar novamente com o nosso irmão. Precisamos estar atentos para fazer a nossa parte. Porque quando será que a gente vai reencarnar novamente? Quando a fila é imensa e tantas pessoas estão tendo dificuldade de retornar, né? Então, nós temos como exemplo a metodologia de Jesus, tão importante para nós. Ele não julgava, né? Não criticava. O exemplo que nós temos aí é da mulher adúltera, né? Quando, naquele momento em que todo mundo condenava a mulher adúltera, o que ele fez? Ele falou assim, atire a primeira pedra aquele que tivesse em pecado. Mostrando aí que a gente tem que prestar atenção, né? Quando não temos ainda autoridade moral para julgar ninguém. Nos colocava em contato com o nosso mundo íntimo, através do exemplo da conversão de Paulo. O Saulo, naquele momento, era alguém que estava completamente transtornado emocionalmente, mas quando Jesus aparece para ele na estrada de Damasco, o que acontece? Ele se vê uma outra criatura. Ele tocava a alma. A negação de Pedro, né, diante de Jesus, quando ele nega lá naquele momento derradeiro lá, né, da condenação de Jesus, provoca mudança e renovação. Ninguém fica imune ao contato com Jesus. Inclusive, quando o soldado romano, aquele centurião romano, autoridade em Roma, né, ele vem pedir a cura para o seu servo, Jesus diz a ele nunca tinha visto alguém com tanta fé em Israel. Então, um soldado romano tinha mais fé que os próprios judeus daquela época. Então, Jesus mostra um olhar, né, para as criaturas. E nós vamos pegar uma dessas historinhas aí, né, principalmente para a gente entender a história de Saulo e Paulo. Nessa metodologia de Jesus, olha só como aconteceu também. Olha. Jesus vai até Paulo na estrada de Damasco. Ele não associava o erro de Paulo, né, a vida conturbada do Paulo, a perseguição aos cristãos, à pessoa do Paulo. Ele sabia da firmeza espiritual do Paulo, aquela dedicação, até um certo radicalismo do Paulo, que era a maneira como ele encarava o trabalho. Ele se achava certo, então ele estava tão firme ali, e Jesus via isso nele, e não os erros que ele cometeu. E assim, ele via
potencial de Paulo. Então, Jesus se magoou com Paulo por ele estar perseguindo os cristãos? De maneira alguma. Ele via Paulo na sua essência, né? O Paulo, olha só, apesar de todos os erros cometidos, aceita servir na seara a convite de Jesus. O que aconteceu com Paulo nesse momento? Foi difícil para ele, mas ele se auto-perdoou, porque se ele não tivesse feito isso, ele não abraçaria a tarefa. Olha o auto-perdão. Apesar dele saber de todos os erros praticados e cometidos, ele seguiu. Aceito a tarefa, Senhor. O que queres que eu faça? E depois, olha, através do Estevão, né? A gente sabe que a história do Estevão foi Paulo, né, que apedreja o Estevão ali, que condena ele. E, a partir disso, Estevão, depois de tudo o que aconteceu, ele pede para ser o guia e protetor do Paulo. Mesmo, né, depois de tudo o que aconteceu, mostra aí esse perdão sublime, porque esse já é o perdão o máximo, né? Porque jamais a gente talvez teria essa capacidade assim nesse momento da nossa caminhada aqui, né? Na nossa condição espiritual. Mas o Estevão pediu para fazer esse trabalho junto ao Paulo, e eles trabalharam 30 anos juntos, né? Mais de 30 anos. E olha só, Estevão, que era o Gesiel, abençoa Saulo e a irmã, inclusive, porque ele vai sentindo que vai morrendo, né? E ele, preocupado, ele pergunta para Abigail com quem que ela ficaria. E, ingenuamente, Abigail apontou Saulo, dizendo-lhe que era o seu noivo. Gesiel sorriu confortado e disse-lhe que ela ficaria em boas mãos, pois Saulo deveria ser um homem bom e generoso, uma vez que havia defendido Moisés até o fim. Acrescentou ainda que quando ele, Saulo, conhecesse Jesus, servi-lo-ia com o mesmo fervor. Então ele já profetizava ali, né, através daquelas palavras, o trabalhador que seria Paulo no futuro, como realmente o foi. Para a gente tá aí analisando, Emmanuel vai dizer assim, que sem Estevão, nós não teríamos o Paulo de Tarso. Talvez a história seria completamente diferente. Então toda essa história, né, de ofensa, de mágoa e de dor, foi sanada a partir do momento em que Estevão fez, né, esse trabalho de perdão. Então, a primeira dupla do trabalho, né, de cristianismo, a vítima e verdugo, trabalharam por 30 anos, que foi o Paulo e o Estevão. Então, olha só, para a gente encerrar, né, a gente coloca aqui essas palavras. Se a gente revida o mal, olha só, és igual ao ofensor. Se perdoas, está em melhor condição. Mas se perdoas e amas aquele que te maltratou, avanças em marcha invejável pela rota do bem. Uma das mais eficientes técnicas de perdoar é retomar o vital contato conosco mesmo, deixando-nos de ser vítimas de forças fora do nosso controle, coisas que a gente não consegue controlar e que não está em nossas mãos, para transformarmos em criaturas que criam a sua própria realidade de vida. Pois, como já diz o nosso querido Divaldo Pereira Franco, o perdão é sempre para quem perdoa. É para nós, para nos libertarmos, né? E o amor é essa régua que mede o nosso grau de perfeição espiritual. E aí, né, encerramos assim com muita gratidão em nosso coração, agradecendo também a vocês que estiveram aqui conosco. Uma boa noite a todos.